Então, na aula passada, a gente tinha trabalhado um pouco, né? Foi pouco a gente falou, olha, basicamente, você, a Jade, né? Tchau, que eu, né? Então, na aula passada, a gente trabalhou um pouco a questão das polarizações na eletrodinâmica não linear. Trabalhamos a questão da polarização circular, vimos, né? Da onde vinha aquela questão dos dois sinais. A gente trabalhou a relação de dispersão, basicamente. Então, a gente trabalhou as relações de dispersão daquela eletrodinâmica com relação das simetria de Lorentz. Estudamos a ambiguidade de sinais em função da velocidade bruta, né? Em função das duas possibilidades de luz circularmente polarizada. A gente mostrou também que, no caso de considerar radiações transversas, o fóton ficava sem massa, e quando a gente abria a possibilidade, através daquele termo, né, que é a equação de Gauss, né, da divergência de R, no espaço dos momentos, né, seria o vetor de onda, a projeção do campo elétrico ao longo do vetor de onda e a projeção do campo magnético ao longo da anisotropia, né, no vácuo. Essa relação aqui é a primeira equação, a equação de Gauss aqui. Basicamente o que a gente tem aqui é a divergência de E, né, mais V escalar B igual a zero. Basicamente o que a gente tem é isso. Então, no espaço de Fourier, a gente está colocando aqui a onda plana aqui, né? Então, essa é a equação. Então, a gente viu que a gente pode ter situações, né, em que isso aqui é zero, então automaticamente o campo elétrico é transverso. Então, nesse caso, a gente não tem possibilidade de ter fóton massivo. Agora, quando essa configuração entre o campo magnético e o vetor de fundo não é zero, o meu campo elétrico adquire componente longitudinal, e aí a gente pode, na relação de dispersão, ler a presença de um fóton massivo. Então, a gente tinha trabalhado, basicamente, a questão das polarizações circular e linear, no caso da anisotropia. A gente fechou um pouco a discussão em cima disso. Pois não? Disse que eu fazia umas relações de dispersão. Isso. Com o meu Você agora do carbono? Não, mas é um carbono bem baixo. Então vamos lá. Então a gente agora vai, só para chamar a atenção aqui. Eu até que podia começar a aula com aquela pergunta que eu fiz sobre. É o seguinte, a luz, essa coisa aqui, a luz, quando você tem um fóton, qual o comportamento do fóton? A eletronvolts, a quiloeletronvolts, a mega eletronvolts. Tá. Você diz o comportamento em termos em termos de relação em termos de intensidade ou em termos de frequência, né? Bom, então vamos colocar isso. Mas aquele paper que você mandou para a gente, isso. Um pouco isso, essa discussão aí, né? Tá certo. Então vamos ver o seguinte, que a gente está querendo saber que limites, né, que a gente pode estabelecer a partir de uma dada, se tem uma frequência de corte, onde a gente vai poder perceber não linearidade ou não, então tá legal. Vamos só colocar o seguinte, o que a gente tem aqui de importante, quer dizer, os parâmetros importantes que a gente tem aqui seriam, nós estamos falando, a gente está falando da partícula fundamental carregada, da carga fundamental. No eletromagnetismo, a carga fundamental é o E, e a partícula que está associada a ela, vamos considerar que seja o elétron. E a gente tem também como grandeza constante fundamental a velocidade da luz. Então, com essas três grandezas aqui, a gente pode se construir, né, um eletromagnetismo de natureza mais macroscópica. Se a gente agora introduz a constante de Planck, então a gente está tentando começar a tentar ver a relação entre efeitos microscópicos e a própria eletromagnetismo. E aí a gente tinha já colocado, né, a presença de dois campos críticos, um campo elétrico crítico, né, que seria a massa do elétron ao quadrado, vezes C terceira potência, sobre H cortado, né, que é aquele chamado campo crítico de Schrödinger, que dá na faixa dos 10 a 17 volts por metro. E o campo magnético, vou colocar aqui, né, crítico também, que é em função dessas constantes aí, que é só dividir por C, né, é N2, C2, né, sobre H cortado. Que basicamente é 1 sobre C do campo elétrico crítico, né? E esse campo aqui, basicamente a gente vai dividir por 1, que é 10 a 17, 10 a 8, né? A velocidade da luz é 10 a 8 metros por segundo, então fica 10 a 9, aproximadamente 10 a 9, 10 a 9. Então, isso aqui está dando para nós as intensidades de campo elétrico e campo magnético.
Então é aqui que entra, vamos dizer, já essa discussão que Euler e Heisenberg trouxeram em 1934, né, e associado a essa questão que tem o chamado efeito Breit-Wiener. Então vamos colocar aqui essas duas questões aqui, elas estabelecem, né, esses dois campos aqui, eles estabelecem, vamos dizer assim, intensidades de corte para a introdução de não linearidade. Isso aí, você querendo dizer, diz o campo elétrico, vou fazer uma análise dimensional, como é que eu monto o campo elétrico com essas quatro grandezas? Isso. No campo magnético, também com essas quatro. E daí você monta, e daí você vê qual é o número. Isso. Então, a partir dessas constantes aqui, a gente pode montar essas grandezas, esses campos fundamentais, né? Agora, a questão é, seria só uma coincidência numérica ou tem, né, alguma consequência? Quer dizer, esses números estão associados a algum processo mais fundamental? Então, a discussão aqui, né, é a discussão feita por Euler e Heisenberg. Vou botar aqui a referência, né? Esse Euler aqui é um estudante do Heisenberg. Tem a referência. Esse trabalho ficou em alemão, ele nunca foi traduzido, mas acho que foi agora em 2006, o Kleiner traduziu esse trabalho e botou nos arquivos na parte de física, de história da física. Esse trabalho aqui é um trabalho do Euler Heisenberg, eu vou explicar qual é a ideia dele. Esse é um trabalho de 1934. Então, nesse trabalho de 34, Euler e Heisenberg estudam como os efeitos quânticos associadas às flutuações nós sabemos que não é possível um fóton decair um par de elétron por mais energético que seja o fóton por causa da violação da conservação de energia e momento. No entanto, dois fótons virtuais, dois fótons reais, quer dizer, gama-gama, pode se materializar em mais energia. Mas esse processo aqui, do ponto de vista da conservação da energia e do momento, esse é um processo virtual. Então, mas é um processo quanticamente possível. Então, Euler e Heisenberg estudaram, né, como esses efeitos quânticos, eu tenho o fóton no vácuo, se o fóton tiver uma energia suficientemente alta, ele pode flutuar em pares de elétrons e postos. Então, como esses processos virtuais aqui, como os efeitos quânticos associados devem afetar a formulação de Maxwell. Desse trabalho aqui de 34, está em alemão, mas eu tenho o archive dele, quer dizer, a tradução, né, do paper original. Feita pelo Kleiner. Você deve conhecer o Kleiner, os livros dele, né, que eu vi de livros da matéria condensada, a Harry Kleiner, a tradução do livro original veio nos arquivos de 2006. Que esse paper começou a ser interessante por causa do von Neufeld, né, da discussão da não linearidade, que as teorias de corpos trouxeram. Então, esse trabalho aqui está nos arquivos, vou botar aqui em archive,
está na parte de física, physics. Naquela época o archive ainda tinha uma semântica diferente. Primeiro botava a área, depois botava a barrinha, né, com os dados do ano e do mês. Agora é o contrário, agora a gente entra com os dados do mês, do mês e depois é que vem a área, né? Então era 06, né, foi aqui, 2006, maio, 038, e está naquela parte de história da física. Então esse trabalho aí, que é um trabalho original dele, eles escrevem... Oi? O original tem, não é? O original, o paper original? É. Não, não tem uma revista que foi publicada, não tem, é o Zeitschrift für Physik, mas é de 1934. É o Zeitschrift für Physik, eu não sei o volume. Mas aqui no archive tem, a tradução está bem feita, tá? Se você quiser, eu te consigo o original. Muito bem. Então, com essa discussão aí, o Euler e Heisenberg começaram a ver o seguinte, e é nesse trabalho aqui que eles chegam a essas expressões desses campos aqui. Você pode construir esses campos elétricos aqui apenas trabalhando com as constantes fundamentais. Será que eu consigo combinar essas constantes de tal maneira a ter um campo elétrico e um campo magnético? A resposta é sim. E o Euler e Heisenberg chegam a essas expressões aqui usando, né, esse fato de que os fótons podem ter os processos virtuais do vácuo. Você pode ter o vácuo e você pode ter fótons no vácuo. Esses fótons podem gerar uma oscilação do sistema do vácuo, mostrar que o vácuo é composto por pares virtuais de elétrons e pósitos que se criam e se destroem em tempos razoavelmente curtos, né? 10 a menos 18, 10 a menos 20 segundos. E como, então, se você consegue perceber essas flutuações do vácuo em pares é mais e menos, como isso aí poderia afetar as equações de Maxwell. E aí eles obtêm os campos de corte. Eles obtêm... Oi, pois não? Não confundir. Ele não estudou gama em eletromagnético? Porque esse é um processo físico. Aí quem estuda isso é o Bright Wheeler, que eu vou dar a referência daqui a pouco. Bright Wheeler estudaram justamente o espalhamento, fóton-fóton, espalhamento inelástico, produzindo para elétron-pósito. Aqui não, eles estão estudando processos virtuais. Como um fóton virtual pode decair e é mais ou menos. Então, esses processos aqui são processos que correspondem à flutuação do vácuo. Quem já estudou um pouquinho de eletrodinâmica quântica, né? Na QED, quem já viu um pouquinho de eletrodinâmica quântica, esse que basicamente o Euler e o Heisenberg estudaram no trabalho deles foi esse gráfico de Feynman, que hoje em dia, mais dizendo, é o chamado gráfico de polarização do vácuo. Na época, não havia ainda regras de Feynman, eles estudaram esse processo aqui, quer dizer, que seria um fóton, ele decai num para-elétron-pósitron, depois esse para-elétron-pósitron se recompõe sob a forma de um fóton. Então, esse processo fundamental é que nos mostra que se você tiver o vácuo pode oscilar, né, em termos de fótons de baixa frequência e pares de mais e menos. Então, é isso aqui que dá a estrutura de pares do vácuo. Então, esse processo, que não é o processo físico de gama-gama produzindo é mais e menos, é um processo virtual. Então, é esse processo aqui que eles estudam para poder ver como isso aí poderia levar, efeitos quânticos podem levar a algum tipo de modificação nas equações de Maxwell, que a gente vai mostrar agora. No mesmo ano, vou dar a referência daqui a pouco, Bright e Wheeler estudaram manipulação, né? Quer dizer, a produção de pares é mais e menos a partir de fótons. E aí esse processo é um processo que a gente está esperando medir. Agora em 2018, nós não temos ainda uma medida mostrando vamos dizer assim, a exatidão da expressão que eles obtiveram para a seção de choque em termos, né, dos resultados da QED. E aí agora a gente espera ver se esse resultado bate com os resultados da QED. Mas o Bright Wheeler ainda não foi detectado. Então, o que a gente quer ver é a influência desse processo aqui nas equações de Maxwell. Essa é a ideia, não é não? Esse processo de fóton, eletromagnético,
Ele não é possível com conservação dele. Como um processo físico, isso. Como eu disse, não. Mas eles já estavam pensando indiretamente naquele processo ali, que é um processo de cola. Isso. Essa seria a ideia. Não, essa que é exatamente, é isso ali que eles fazem, exatamente. Eu pergunto, chegaram a pensar em alguma coisa, o fóton e fóton também? Não, isso aí foi pensado depois, na década de 70, pelo Adler, a questão que eu chamo de splitting do fóton. Então, quem estudou gama, decaindo em gama-gama, né, que é o chamado photon splitting, foi estudado em 72, que é um trabalho bacaninho, bem legal, 72, publicado no Annals of Physics do Stephen Adler. Mas o processo, essa não linearidade, vamos dizer assim, fóton-fóton, na verdade, o Adler, ele se vale desses resultados aqui para estudar o fóton-fóton, porque como a gente vai ver, agora, né, o resultado de Euler-Heisenberg para as equações de Marx é a introdução de interações tipo fóton-fóton-fóton. Quer dizer, você tem agora auto-interação com fóton, como a gente vai ver. Eu sou mais uma coisa. O Adler, ele estudou fóton-fóton e fóton-fóton. Isso. Não fóton, que nem assim, fóton-fóton. Não foi processo virtual. Ele mostrava que um fóton suficientemente energético, ele pode decair em 2 outros fótons, desde que você introduza correções não lineares do eletromagnetismo. Vou colocar aqui a ação do Euler-Heisenberg. Então, o trabalho do Euler-Heisenberg, ele nos dá o seguinte. Lagrangiano é esse aqui. A gente tem o Lagrangiano de Maxwell, normal, né? Lagrangiano de Maxwell, mais, vamos dizer assim, olha Heisenberg. Maxwell é o nosso tradicional meio de 2 menos C2B2. E o Euler Heisenberg, ele nos dá isso aqui. Vou colocar aqui de uma forma melhor, vou colocar o seguinte: 1 sobre alfa. Esse alfa aqui é a constante de estrutura fina, certo? Ela é 2 sobre H cortado C, 1 sobre alfa, e aí aqui produz esse campo elétrico crítico, 1 sobre esse campo elétrico crítico ao quadrado, ele aparece aqui, né? Aqui. Vão aparecer fatores numéricos, eu já vou escrever quais são. Aparece aqui um termo aqui que vai ser A. Então, o que o Euler e Heisenberg fizeram foi mostrar que a introdução desses processos de flutuação, chamada flutuação do vácuo, né, pares virtuais jamais
fótons, né, que podem se transformar virtualmente em mais e menos. Na eletrodinâmica quântica, eles, na eletrodinâmica clássica, se repercutiriam com esse termo aqui. Eu vou botar aqui, que é esse aqui é o Marx, perdão, esse aqui que é o Euler Heisenberg. Vou colocar assim. O Euler Heisenberg começa aqui. Esse terminho aqui. E aqui é o Marx. Muito bem. Então, como a gente está observando aqui, a gente tem termos, né, de ordem mais. Esse termo aqui é da mesma categoria que esse. Para quem já conhece, né, para quem já está razoavelmente habituado com o formalismo covariante, essa combinação é 2 menos C2. P2 é o F', F'. Essa combinação aqui, né, é 2, né, menos C2 de 2, ela está ligada, vamos ver já o F', F'. Então, aqui é como se a gente tivesse, o Maxwell é F', F', o Maxwell, vamos colocar essa combinação, e aí, claro, o quadrado disso, vamos colocar assim, né? O Euler Heisenberg já pega o quadrado dessa combinação aqui. É o termo de Maxwell ao quadrado. Então, esse termo aqui, ele funciona desse modo. Ele é o F', ao quadrado. Então, é um termo quártico, né? Ele tem dmi, F', tem um A. Então, tem um sistema que é quadrático em A. Esse sistema aqui é quadrático em A, esse termo aqui vai ser quártico em A. E aí esse termo aqui é escalar V. Ele está, vamos acertar os coeficientes, ele está ligado a essa combinação aqui, F', F', onde é o dual. Então, esse termo aqui é escalar V ao quadrado. Ele, na realidade, é isso aqui. F', F', ao quadrado. Claro, a gente tem que ver agora a consequência desses termos aqui nas equações de Maxwell, como as equações de Maxwell ficam, né? Então, vamos dar. A gente, só para relembrar aqui, as nossas convenções são essas, né? O nosso Por enquanto eles só brincaram de multiplicar. Oi? Por enquanto eles só brincaram de multiplicar. Por enquanto, eles não brincaram, não, porque para chegar a isso aí foi um trabalho bastante exaustivo. Eles fizeram um trabalho bem. Mas se partir da multiplicar que me deu. Bom, sim. É porque eles chegaram aqui à expressão, depois é que essa expressão aqui foi o que você pode escrever. Mas, na verdade, eles trabalharam aquela expressão. Chegaram a calcular aqueles coeficientes, né? Quando aparece esse campo de forte aqui, seria como se fosse um campo elétrico máximo que a gente teria. Vamos ver já o que isso significa. Esses A e B, esses valores numéricos, sim, saem de onde? Isso sai eles estudaram, sai do estudo desse processo aqui. Quer dizer, do ponto de vista, não da relatividade especial, mas do ponto de vista da eletrodinâmica quântica, né, que você ter um processo de um fóton que decai num par de elétron-pósitron, e depois esse elétron-pósitron caminham por um tempo muito curto, né, na faixa de 10 a menos 18, 10 a menos 20 segundos, e se reaniquilam com esse processo. Basicamente, eles usaram a argumentação de mecânica quântica para ver a amplitude de probabilidade para esse processo e tiraram isso aqui ao quadrado. Então, no fundo, eles calcularam qual é a amplitude de probabilidade, qual é a probabilidade desse evento ocorrer. E aí, com isso, aí, eles conseguiram trazer essa informação para as equações de Maxwell, que eles calcularam. Mas só uma pergunta, então. Se eles tiraram a amplitude de probabilidade, eles estão trabalhando com esse processo como físico, né? Não, quer dizer, na mecânica quântica, você tem processo, quer dizer, o processo é virtual. Porque, na verdade, você pode violar a conservação na mecânica clássica, na teoria relativística, não, você tem que respeitar a conservação de energia no momento. Mas na mecânica quântica, você tem violação da energia do momento permitida pelo princípio da incerteza.
porque você tem delta E, delta E, delta T, delta E, delta P, delta X, né? Com aquela relação de incerteza que dá o H cortado. Então, você pode violar, por instantes de tempo muito curto, a conservação da energia do momento. Então, eles abriram essa janelinha para calcular esses processos aqui, como processos virtuais. Então, eles calcularam a amplitude de probabilidade para esse processo virtual acontecer. Mas, assim, esse processo é um processo que dura um intervalo de tempo, na faixa de 10 a menos 18 segundos, que é um tempo que você pode ter essa violação temporáriazinha da conservação da energia do momento. É isso que eles fizeram. Mas não é um processo físico, não é o gama-gama que a gente vai falar daqui a pouco, que vai dar 2 focos. Esse processo aqui é diferente. Para esse processo aqui, você calcula realmente uma seção de choque, que você pode medir. Esse processo não. Esse processo aí você só se pergunta quais são as amplitudes de probabilidade para esse processo, o que isso representaria em termos de campo elétrico e magnético, e aí você joga essa interação nas equações de Gauss. Para esse processo, quando você vai... Qual deles? Esse aqui? Esse aqui, né? O eletromagnetismo vai dar um M, né? Isso. Aquele fóton não necessariamente... Não, pode ser uma massa uma energia bem inferior. Exatamente. Você pode ter lá fótons na faixa do keV, produzindo virtualmente pares é mais e menos, que claro, para você ter um mais e menos, você precisa de pelo menos um mega, porque a massa de repouso do elétron é a massa de repouso do próton, né? Do pósitron. Mas, como processo virtual, você pode excitar isso aí por um intervalo de tempo muito curto, né? Dentro justamente da janelinha de não conservação da energia do momento pelo princípio de incerteza. Então tá certo. Então a gente sabe que o F0i, nessa notação covariante, o F0i nada mais é do que 1 sobre C vezes a componente do campo elétrico, as componentes euclidianas do campo elétrico. Vou chamar isso aqui de E, né? E o FIJ para nós é menos εIJK e a componente K do campo magnético. Então, esse termo aqui, F-mini, né? No espaço de Minkowski, F-mini, somando sobre todas as possibilidades, isso vai ser F0i, mais FJ, mais FJ, I0, F0. Vai aparecer aqui 2 vezes F0i, mais FIJ. Isso aqui é a leitura imediata dessa combinação no espaço do Minkowski. Aí a gente pode, claro, descer esse par de índices aqui. Então, quando a gente desce esse par de índices, o índice temporal desce sem troca de sinal por causa da métrica e o índice espacial desce com o sinal menos. E aqui os dois índices são espaciais, então os dois descem com o sinal menos e nada acontece. Então isso aqui é o campo elétrico sobre C, isso aqui é o campo elétrico sobre C. Então esse termo aqui dá menos 2 campo elétrico ao quadrado sobre C ao quadrado. É escalar E. E esse termo aqui vai produzir εJK, εJL, PK cada L, que vai dar 2 vezes também, mais 2 vezes campo magnético, vamos escalar L ao quadrado. Então esse termo aqui, que é menos 1/4, então o nosso termo, que é menos 1/4 de F-mini e F-mini, aqui botar F-mini ao quadrado, né? Então esse termo aqui, ele acaba sendo menos 1/4 vezes esse 2 aqui. Então vai ficar aqui 1/2, né? Vai ficar aqui 1/2, que é 2 sobre C2 menos B2. Tá certo? Ou seja, se a gente quiser, a gente pode colocar esse 1 sobre 2C2 em evidência. E aqui é 2 menos C2B2. Certo? Então, vou corrigir aqui. Aqui tem 1 sobre 2C2. Vocês estão vendo também que esse menos 1/4, ele já toma conta desse sinal aqui. Esse termo de campo elétrico, por causa do menos 1/4, fica 1/2, e o termo de campo magnético fica menos 1/2. Certo? Então, esse termo aqui é isso aqui. Esse termo aqui já sai nessa combinação aqui direitinho. Esse termo aqui sai nessa combinação. Então, e esse termo aqui
é escalar B, se a gente pegar agora F mini, vamos pegar o dual. Então, o que é o dual do F mini para nós? Né? Então, o dual do F mini, nós sabemos, é o meio do epsilon e no espaço de Minkowski, capa lambda, F capa lambda. Esse aqui é o dual. Vou colocar isso aqui. Então, se a gente pegar essa combinação, vamos pegar aqui. Então, vamos dizer assim, o F2 0i, que é a parte elétrica aqui, né? F2 0i, seria o meio do epsilon 0i. Então, como esses dois índices aqui já estão fixados, um temporal e um espacial, só resta a possibilidade desses dois índices aqui também serem espaciais. Então, você vai ficar FJ capa, FJ capa. No espaço de Minkowski, esse tensor aqui é exatamente menos leve-tiro. Então, isso aqui é menos o meio do epsilon e jk. Essa combinação epsilon 0, 1, 2, 3 vale menos 1. Então, isso aqui é menos o epsilon de leve-tiro. O FJK em cima é a mesma coisa que o FJK embaixo, que nós já sabemos ser menos epsilon JKL e o campo magnético BR. Então, esse menos com esse menos se compensam. Epsilon e JK. Epsilon JK L dá 2 vezes delta de L, 2 cancela com 2. Então, isso aqui dá para nós, esse objeto aqui dá para nós, justamente a componente I do campo magnético. Isso aqui é o dual, é o F0. E então vamos precisar calcular o F2 e J, que é a parte espacial. Então, isso aqui vai ficar para nós o meio do epsilon I J, aí aqui capa lambda, F capa lambda, espaço de Minkowski. Como esses dois índices aqui já são espaciais, então esse pode ser temporal e esse espacial, que pode ser 0i, 0i, ou então I0, I0, o que vai dar um fator 2. Então eu posso cancelar esse 2, então isso aqui no final do dia é para nós epsilon I J capa 0, ou se quiser epsilon I J 0 capa, agora 0k latino, né? F 0k. Dá um fator 2, né? Porque eu posso botar o tempo aqui, espaço aqui, ou vice-versa. Espaço, tempo. Mas aí, devido às antissimetrias, os dois tempos se compensam e fica isso aqui. Só que agora, esse termo aqui, esse F0k em cima, ele desce. F0k embaixo. Então, fica com sinal menos. E aí, esse carinha aqui, eu posso trazer esse 0 para cá, dando 2 saltos, sem problemas. Então, isso aqui fica também o menos o leve-tiro, né? Então, isso aqui vai ficar, vou apagar isso aqui, vai ficar F0 e JK. Então, isso aqui vai ficar, posso botar o 0 aqui, então isso aqui dá menos o leve-tiro. Então, isso aqui vai dar para nós epsilon 0 e JK. Colocado assim, só para a gente corrigir aqui a configuração de índices, né? Ficou epsilon I J 0k F0k. Aí deu um fator 2. Esse 2 saiu, aí eu desci esses dois índices aqui, pegando um sinal menos. Certo? E aí, esse cara aqui, eu posso trazer esse índice para cá, então isso aqui é menos epsilon 0 I JK F0k. Esse cara, isso aqui a gente sabe, é a componente kappa do campo elétrico sobre C, e esse cara aqui é menos o leve-tiro. Então isso aqui é epsilon I J kappa K F, e aqui vai ficar F é kappa sobre C. Isso, né? Tem esse menos aqui, né? Que vai com esse menos do leve-tiro, fica mais isso aqui. Então tá lá. Então nós formulamos isso aqui. Então a gente tem as componentes, né? Quer dizer, quem é a componente 0i do dual, quer dizer, a componente é o campo magnético, e aqui fica sendo o campo elétrico. No caso, né? No caso do tensor de massa, a gente viu que isso aqui, o F0i é o E, no dual vira o B. E isso aqui é menos
o B, que vira o E. Então é aquela chamada transformação de dualidade. Quando a gente passa para o tensor dual, né, o campo elétrico vai no campo magnético e o campo magnético vai menos o campo elétrico, né, porque a correspondência era essa. F0I é o campo elétrico I sobre C. E o FIJ menos Epsilon IJK, componente euclidiano do campo magnético. Então, quando a gente passa do F0I para o FTU0I, eu estou mandando o campo elétrico E sobre C vira campo magnético, que é a chamada transformação de dualidade. E sobre C vira B. E daqui, o B vira menos E sobre C. São chamadas transformações. Daí que vem o nome, né? Transformação de dualidade. Isso aí dentro de é o dual que deve ser. É o dual que faz essa transposição dos campos, né? Deixa eu apagar isso aqui. Então tá legal. Então a gente ficou com isso aí. Então isso aqui mostra pra gente o seguinte, essa combinação aqui, F0I, F tilde, então essa composição, deixa eu apagar isso aqui, por favor. Com isso aqui eu posso apagar essas duas primeiras linhas. Aqui. Então, essa combinação F-Mi, F-Mi, então a gente vai fazer correr os índices. F0I, F0I, F0, F0. Vai ficar duas vezes F0I, F-0I, mais FIJ, F-FIJ. Agora, esse carinha que desce e ganha um sinal menos. Esses dois descem, não altera nada. Então, isso aqui dá para nós menos 2. Aqui é o campo elétrico sobre C e aqui é o campo elétrico sobre C. Então, isso aqui fica para nós sobre C, né? Isso aqui é B. Então, isso aqui fica E sobre C, escalar B. Esse cara aqui. Que o F0I é a componente I do campo elétrico e o F-0I é a componente I do campo magnético. Então, eu formo aqui esse produto escalar. Aqui, eu tenho Epsilon I menos Epsilon IJK, que é BK. E aqui eu tenho Epsilon IJL, L sobre C. Então, Epsilon IJK, Epsilon IJL dá 2 vezes delta de KL. Então, 2 vezes vai produzir um fator 2, vai produzir um sinal menos, vai produzir de novo um produto escalar entre R e B. Então, no final de tudo, isso aqui vai ficar menos 4 E sobre C escalar B. Então, essa combinação aqui é assim. Então, E sobre C escalar B é menos 1/4 de F efetivo. É igual a menos 1/4 do F limite F limite. Então, esse produto aqui, né? Então, isso é um invariante de Lorentz. Então, qualquer referencial que eu for, essa relação entre E e B não vai mudar. Quer dizer, esse produto escalar aqui é um invariante de Lorentz. Ele pode ser escrito desse modo. Isso aqui é um invariante de Lorentz. Então, qualquer referencial que seja, E sobre C escalar B é igual a E' sobre C escalar B'. Muda o campo elétrico, muda o campo magnético por uma mudança de referencial, porém o produto escalar entre eles não muda. Então, esse termo aqui que está aparecendo aqui, então E escalar B ao quadrado, elevando ao quadrado essa relação, então é como se a gente tivesse E sobre C B ao quadrado, elevar ao quadrado essa equação aqui, fica 1 sobre 16 F mini F mini ao quadrado. Então, para quem está acostumado com a notação covariante, o lagrangiano de Euler-Heisenberg pode ser reescrito, né, se a gente quiser, de uma forma covariante, colocando aqui,
ficando assim. Então, o lagrangiano total, né? O lagrangiano de Maxwell mais Heisenberg, ele acaba sendo 1 sobre 2C2 é 2, não certo? Menos um quarto de F' ao quadrado, F', né? E agora o termo de Euler-Heisenberg, que é 1 sobre alfa, o campo elétrico crítico ao quadrado, e aí aqui nós vamos ter esse E2 menos C2 D2 ao quadrado, então a gente tinha visto, né? 2 sobre 2. Esse alfa é o quê, hein? Esse alfa, deixa eu colocar aqui, esse alfa é a constante de estrutura fina. Tá. É o E2 sobre H cortado C. Então, vou colocar aqui que eu esqueci, E2, né? Menos C2 D2. F' ao quadrado, menos um quarto de F' quadrado é igual a 1 sobre 2 C2 E2 menos C2 D2. Certo? Então, essa grandeza aqui ao quadrado, então E2 menos C2 D2 ao quadrado, a gente pode escrever isso aqui assim. E2 menos C2 D2 ao quadrado, tudo isso aqui ao quadrado, então esse termo aqui vai ficar 4C4, e aqui eu vou levar isso aqui ao quadrado, vai ficar 1 sobre 16, vai ficar 4C4, e aí aqui 1 sobre 16, F' ao quadrado. Então, esse termo aqui fica 4, então fica, na verdade, fica 1 quarto. Fica C4 sobre 4. Então, querendo colocar em notação covariante, né? Eu vou produzir um A, C4 sobre 4. F' ao quadrado. F' ao quadrado. E aqui eu vou produzir E escalar B. E escalar B. Aqui é E escalar B ao quadrado. Então, E escalar B ao quadrado. Aqui E escalar B é C menos C sobre 4 F'. Então, tiver aqui, vou explicar aqui. C2 sobre 16. Aqui eu vou ficar AB C2 sobre 16 F' ao quadrado. Certo? Aqui uma observaçãozinha só para vocês, que é a seguinte. Esse termo que é F2, né? Esse termo aqui, a gente viu menos uma constante lá, né? Que envolve a velocidade da luz no fator 4, ele é escalar B. A gente pode observar o seguinte, esse termo aqui eu posso escrever assim, quem é o campo elétrico? Menos, teria que botar aqui o sinal, vamos fatorar aqui o sinal menos, aí isso aqui é menos, né? Isso aqui é menos, gradiente de φ, dAdt, mais dAdt. Escalar B, que é rotacional de A. Escalar B. Então, esse primeiro termo aqui é menos gradiente de φ, escalar rotacional de A. E o segundo termo é menos ddt de A, escalar rotacional. Vamos observar esse termo aqui. Ó. Esse termo aqui, primeiro termo, nada mais é do que menos dIφ, derivada, gradiente de φ, e aqui a componente I do rotacional, epsilon I, J kappa, e J kappa. Esse termo aqui, nada mais é do que menos
DDT do AI, epsilon, I, J capa, DJ a capa, certo? Vamos pegar esse primeiro termo aqui, vamos escrever assim, primeiro termo, vou poder botar essa derivada aqui na frente de todo mundo. Eu poderia pensar que esse termo pode ser escrito assim, menos DI de φ, botar aqui, epsilon J capa, φ, melhor até fazer assim, essa derivada dj, fatorar essa derivada dj, escrever esse termo aqui como sendo menos dj do di φ epsilon dj capa a capa. Então esse termo aqui é isso aqui mais, claro, essa contribuição aqui, mais dj di do φ epsilon j capa. Então, só usei aqui a regra de Leibniz da derivada. A derivada desse produto aqui é a derivada do primeiro vezes o segundo, que é esse termo aqui. Então, a derivada, quando atuar aqui, ela vai cancelar com esse termo aqui. E o termo que vai sobrar vai ser menos, justamente, esse gradiente, esse epsilon vezes a derivada do j. Então, estou simplesmente escrevendo esse termo aqui como sendo esse termo mais esse termo. Isso aqui é o primeiro termo. Vamos colocar assim. Isso aqui é esse termo. E agora vamos pegar esse termo aqui. Esse segundo termo aqui. Menos. Então, eu posso fazer algo semelhante aqui. Posso botar essa derivada dj em evidência e dizer que esse termo aqui é ddt do AI é epsilon j capa a capa. Então, a derivada, né, j desse termo e posso colocar mais. Então, isso aqui é menos, né? Então, eu estou pegando essa derivada aqui e agora eu tenho que subtrair dessa derivada aqui, menos ddt do dj aí, epsilon j capa a capa. Vamos escrever isso aqui desse modo. Então, a gente está observando o seguinte, esse primeiro termo aqui, eu estou escrevendo, na verdade, é isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Nós estamos trabalhando essa combinação aqui, é escalar D, que é o F efetivo. Estamos trabalhando basicamente esse termo aqui, que é o F efetivo. Então, vamos para cá, apagar isso aqui. Então, agora, observe o seguinte, esse termo aqui é basicamente a divergência. O que está aqui dentro? Isso aqui é um gradiente, e isso aqui é o produto vetorial entre esse gradiente e o vetorial. Eu posso simplesmente escrever isso aqui da seguinte maneira. Eu posso trocar esse I com esse J, que vai ficar JI. Não deixar, estava JI, vou deixar assim. Era IJ, deixar assim, tá bom. Posso trocar, eu tenho aqui essa relação I capa. Eu vou trocar esse J com esse capa. Então eu posso trocar o J com I. Por exemplo, eu troco o J com o I, boto o J na frente do I. Como eu tenho essa permutação, eu boto aqui um sinal mais. Não fiz nada demais aqui. Só por quê? Porque esse termo aqui, ó, isso aqui nada mais é do que a componente J do produto vetorial entre o gradiente e o campo A. Então, e isso aqui é a divergência desse produto vetorial. Então, esse primeiro termo aqui nada mais é do que a divergência, aqui ó, dj, e esse aqui é o produto vetorial, o componente j, entre o gradiente de φ e o potencial vetorial. Então aqui eu vou ter gradiente de φ, vetorial, potencial vetorial. Então esse primeiro termo aqui. Esse segundo termo aqui é zero. Por quê?
Porque esse segundo termo aqui, isso aqui é uma coisa antissimétrica em IJ. E isso aqui no fundo, o que é isso aqui que eu estou calculando aqui? Epsilon JK, DJ, DI, isso aqui é o rotacional do gradiente de φ. Então esse termo aqui seria rotacional do gradiente de φ escalar A. Esse termo aqui seria rotacional do gradiente de φ escalar A. Mas o rotacional do gradiente é zero. Então esse termo aqui é zero. Ou de outra maneira, que se pudesse ver que isso aqui é uma combinação antissimétrica em IJ, isso é uma combinação simétrica, eu estou fazendo uma contração total entre algo antissimétrico com algo simétrico. Então isso aqui é zero. Visto de outra forma, isso aqui é o rotacional do gradiente. Então esse termo aí não tem. Esse termo que está aqui, a gente pode olhar aqui, ele também tem uma estrutura de divergente. Ele é, né, essa divergência aqui, esse objeto aqui é a mesma coisa. Eu posso trocar o I com o J aqui, vou botar J aí, e posso botar esse sinal menos aqui, porque eu troquei o I com o J. Então esse termo aqui nada mais é do que o produto, o que está aqui dentro, é o produto vetorial componente J entre a derivada temporal do A e o próprio A. Você que está me dando um produto vetorial, isso aqui está me dando uma divergência. Então esse termo que está aqui, com esse sinal menos, com esse sinal menos, vai ficar mais, vai ficar o seguinte, mais a divergência, se a gente quiser escrever assim, né, do produto vetorial entre a derivada temporal do A e o A. Vou botar esse termo aqui assim. Deixa eu passar mais. E esse termo que está aqui, eu estou basicamente aqui também. Então isso aqui está me dando, esse termo aqui já não é tão óbvio, né? Isso aqui é, basicamente isso aqui está me dando o rotacional de A, isso aqui está me dando menos, né? DDT, talvez a gente pudesse aqui colocar, então isso talvez fosse mais vantagem, deixa eu ver se não é mais vantagem a gente escrever esse termo aqui sob a forma de uma derivada temporal. Talvez a gente possa fazer o seguinte, em vez de botar uma derivada, bom, isso aqui está ok, mas a gente pode mexer nesse termo aqui. Esse termo aqui, vamos dizer o seguinte, eu posso pegar basicamente aqui nós temos uma derivada. Vou fazer o seguinte, vamos pegar esse termo, antes de fazer isso aqui, vamos dar uma olhadinha nesse termo aqui de novo. Se eu ficar assim, derivada temporal do I, epsilon de JK, que é isso que está aqui, né? Escalar, epsilon de JK, DJK. Então, vamos escrever esse termo da seguinte maneira. A gente pode botar, talvez, essa derivada temporal, que toda evidência, pode então fazer o seguinte, vamos escrever esse termo assim. Isso aqui vai ser, posso escrever ele também assim, a derivada temporal de tudo, I, IJK, DJK, menos aí, epsilon IJK, derivada temporal de DJK. Vamos escrever esse termo aqui assim. Então, esse termo aqui a gente já conseguiu colocar ele sob a forma de uma derivada temporal. A gente pode mexer, talvez, nesse termo aqui ainda. A gente vai produzir. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos mudar esse. Então, isso aqui ficou assim. Agora, vamos pegar esse termo aqui e vamos trabalhar. O que eu preciso fazer para comparar esse termo com esse aqui? Jogar uma derivada temporal em alguma coisa. Então, se eu jogar. Se eu botar essa derivada em evidência, eu vou produzir esse termo. Então, vou fazer o seguinte, vamos pegar esse termo aqui, agora esse está aqui. Vamos mexer nesse termo aqui fazendo o seguinte, escrevendo ele como sendo, incluindo esse sinal aqui, ó. Escrever esse termo aqui como sendo menos a derivada em J de aí, epsilon IJK, derivada de e aí mais, aqui eu peguei essa derivada, eu produzi aqui. Mas eu tenho que compensar o termo que vai aparecer com essa derivada desse aí. Então, você vai ficar mais DJ daí,
epsilon de J capa dt do AK. Então, só eu recapitular aqui, porque então, nós fizemos duas operações. Nós usamos essa derivada temporal fatorada e retiramos o termo que ela geraria de novo. Então, daqui para cá, isso aqui é uma identidade. Aí agora eu estou mantendo esse termo aqui, mas estou trabalhando esse segundo termo dentro dessa mesma perspectiva. Escrever isso aqui como uma identidade. Então eu escrevo essa derivada aqui como tudo. Então o AI, e aí eu vou produzir um termo novo, que é essa derivada aqui. Então eu compenso aqui. Mas agora vamos observar a relação entre esse termo e aquele termo lá. Aqui eu tenho epsilon JK, eu tenho a derivada T do H. Aqui eu tenho, então vamos fazer o seguinte, esse termo aqui é muito parecido com esse, se eu trocar esse I virar K, e se esse K virar I. Então nesse termo aqui, feito isso, vamos transformar, como são todos índices, sabe? I está somado, J está somado e K está somado, eu tenho direito de renomear índice. Nenhum índice aí é índice explícito, é índice livre, né? Então eu posso transformar o I em K, o I em K, o I vai virar K, e o K vai virar I. E o K vai virar I. Muito bem. Feito isso, eu tenho DDT do AI, epsilon I. Aí eu vou querer transformar o S nessa configuração aqui. Eu vou botar o I K na frente, I K para J. E aí aqui ficou DJK. Só que aqui eu tenho IJK. Então vamos transformar aqui para ficar com aquela configuração lá. E aí aqui ganhou um sinal menos. Então, feito isso, a gente mostra que esse termo extra que apareceu aqui é igual a esse, com sinal menos. Então esse termo transpõe para cá com fator 2. Eu posso apagar esse termo aqui, e esse termo aqui foi para lá com fator 2. E esse termo aqui morreu e virou isso aqui. Então, no final do dia, a gente acaba mostrando que esse termo aqui, então é melhor fazer isso aqui. Esquecer isso que eu fiz aqui e trabalhar dessa forma. Ele acaba mostrando que esse termo aqui, ó, DDT do AI, epsilon JK, DJK, é 1/2 disso aqui, menos 1/2 disso aqui. A gente mostrou que esse termo aqui, eu posso escrever assim, 1/2 do DDT, e isso aqui o que é? Isso aqui é JK, isso aqui é o produto, é o rotacional, é A escalar, rotacional de A, que é B. Esse primeiro termo. E o segundo termo, ele fica menos 1/2, isso aqui deve dar uma divergência, de quê? Aí, DT a capa, então eu tenho aqui I capa. Então vou trocar o J com esse I. E aqui fica sinal mais. Então vai ficar a divergência mais 1/2 da divergência de A e J capa. Então, o J aqui, A vetorial dA dt. Então, depois de tudo isso aí, dessas operações aí, a gente acaba mostrando que esse termo aqui, então, ele assume essa forma final. DJ, né? Então, isso aqui é escrito aqui. Então, esse termo aqui, então, isso aqui é divergência. Apagado aqui, perdão. Então, isso aqui é divergência de gradiente de φ vetorial A, mais esse termo aqui, mais 1/2 da divergência de A vetorial dt e menos 1/2 do ddt e A escalar, ou se quiser, A escalar rotacional de A.
Então, o que a gente acaba vendo? Que esse termo é um termo inconsequente do ponto de vista do lagrangiano. Por quê? Ele é uma divergência, outra divergência e uma derivada temporal. Então, se nós colocássemos, né, um termo desse tipo na nossa ação, a gente vai dizer o seguinte: o meu lagrangiano, por que um termo desse tipo não aparece? O lagrangiano desse tipo é escalar V. Claro que ele não é trivial, como o lagrangiano não. Mas se a gente pensar que a gente está interessado na ação, e que a ação comporta a integração em dt, a integração no tempo e no espaço dessa grandeza aqui, então esses são termos de superfície. Por quê? Teorema de Gauss. Integral de volume da divergência é o fluxo dos campos lá nas bordas do espaço-tempo, que seria infinito. Então a gente imagina que esses campos lá no infinito estão caindo a zero. Então esse termo aqui é uma divergência, então esse aqui é o fluxo do campo no infinito, fluxo do campo no infinito. E esse termo aqui é a integral no tempo da derivada do tempo. Então ele está medindo simplesmente essa grandeza aqui para t infinito e para t menos infinito. Então esse termo aqui, do ponto de vista da ação, como ação, né? Termo de borda, assim, de superfície. Mede os campos, né, nas regiões assintóticas, né, do espaço-tempo, tanto no sentido do espaço quanto no sentido do tempo. Claro que, quando é que a gente joga o termo desse fora? Se a gente estiver considerando que vocês já ouviram falar de configurações de campos topológicas, instrumentores, monopólio, vórtices aí, a gente não deve jogar fora esses termos, porque a gente pode ter contribuições de campo no infinito. Mas uma teoria em que a gente imagina que as pontas estejam localizadas em regiões bem delimitadas do espaço-tempo, que eu não tenha fonte no infinito, a gente espera que os campos caiam a zero suficientemente rápido lá no infinito, de tal maneira que esse termo aqui é um termo que é trivial do ponto de vista da ação. Desde que estejamos considerando configurações de campo como, por exemplo, vórtices, monopólos, texturas, cordas cósmicas, coisas desse tipo. Então, esse termo. Outra coisa também interessante é que esse termo aqui seria um termo ruim para o eletromagnetismo, porque esse termo aqui, como a gente já estudou nas aulas passadas, né, as invariâncias discretas, o eletromagnetismo tem as suas interações invariantes por conjugação de carga, por paridade, por reversão temporal. Nós vimos nas aulas anteriores que por conjugação de carga, E e B mudam. Então esse termo aqui é perfeitamente simétrico do ponto de vista da conjugação de carga. Do ponto de vista da paridade, o campo elétrico muda, mas o campo magnético é um pseudo-vetor. Então esse termo aqui viola a paridade. Então esse termo quebra a paridade. Reversão temporal, lembro bem, né? O campo é menos gradiente de φ, menos dAdt, B rotacional de A. Reversão temporal, divergência de E, igual a rho. Então, se a gente vai reversão temporal, isso aqui não muda, divergência não muda, então o campo elétrico não muda. Então, a derivada temporal muda de sinal, o campo elétrico, o campo magnético muda de sinal, esse não muda e esse não muda. Perfeito. Então, do ponto de vista da reversão temporal, esse cara muda, o B muda.
Então, do ponto de vista da reversão temporal, o nosso campo B é rotacional de A. Então, está lá, rotacional de A, que é J, que então, nosso campo A muda, o nosso DDP muda, então o nosso campo elétrico não muda, o fio não muda, A não muda. Então, esse campo, esse termo aqui, ele viola tanto T quanto viola T. Então, o eletromagnetismo ele é invariante separadamente por C, por P e por T. Então, esse termo respeita C, ok, quebra P, quebra T. Mas no final do dia, ele respeita CPT. Então, está tudo ok, ele é invariante de CPT. Mas ele individualmente quebra a paridade, o que é ruim para a interação eletromagnética, conflitante, né? E quebra a reversão temporal, que também é conflitante. A interação eletromagnética ela respeita isoladamente C, P e T. Então, por isso também que não é interessante, que não aparece esse termo, talvez, né, na redução de Euler-Heisenberg, esse termo, como ele não apareça antes de fazer o cálculo, a gente já sabe que ele não deve aparecer porque ele violaria CPT. E a gente sabe que a eletrodinâmica ela é baseada em Maxwell. Maxwell originalmente não viola CPT, é tudo quadrático. Aqui o problema é que esse termo é misto. Então, eu só queria chamar a atenção disso aqui. Esse termo aqui, então, é o termo de superfície. Então, esse termo F efetivo, deixa eu apagar isso aqui. F mini. F mini. Então, é um termo de superfície. Portanto, se ele é um termo de superfície, ele é um termo trivial no que diz respeito à ação. Claro, no formalismo, a gente fez um certo exercíciozinho assim, rapidinho de análise vetorial para chegar a essa expressão, mas claro que no espaço de Minkowski isso é imediato. Se a gente imaginar que esse termo aqui, isso aqui é F mi, e isso aqui é o meio de epsilon mi kappa lambda, F kappa lambda. Estou escrevendo esse termo aqui diretamente no espaço de Minkowski. Estou usando a definição do dual. Não precisa fazer nada disso. Eu estou só fazendo isso e tem as duas opções. Quem não está muito habituado ou não precisa aprender muito formalismo covariante, não precisa passar por isso. Mas é bom ver um dia, e para quem está acostumado com o formalismo cartesiano, né, o formalismo euclidiano, ver essas manipulações rápidas. Então, isso aqui é muito simples. A gente pode escrever esse termo aqui como d kappa lambda menos d lambda kappa. Mas aí agora, devido à antissimetria aqui em kappa lambda, eu posso abandonar esse termo e tirar esse fator 2. Então, é uma identidade. Devido à antissimetria, esse termo aqui é idêntico a isso aqui. Epsilon mi kappa lambda F mi d kappa lambda. E aí eu posso escrever esse termo desse modo aqui. D kappa epsilon mi kappa lambda F mi lambda menos epsilon mi kappa lambda d kappa F mi lambda. Estou usando de novo a regrinha, né, da derivada do produto. Então, esse objeto aqui, que é esse cara vezes esse, pode ser escrito como essa derivada total, menos esse termo aqui. E aí, claro, esse termo aqui é identicamente zero. Por que isso aqui é identicamente zero? Isso aqui são as identidades de Bianchi, eu posso pensar nisso aqui da seguinte maneira. Isso aqui é epsilon mi kappa lambda d kappa d mi a mi menos epsilon mi kappa lambda d kappa d mi a mi. Então, esse objeto aqui é antissimétrico em kappa mi. Esse objeto aqui é simétrico. Por antissimetria e simetria, esse termo é identicamente zero. Aqui é a mesma coisa. Esse termo aqui é antissimétrico em kappa mi. E esse aqui é simétrico em kappa mi. Então, por simetria e antissimetria, esse termo também é identicamente zero. Então, esse termo aqui não existe. Ele é identicamente nulo. Então, a gente mostra que no espaço Minkowski que é imediato. A gente vê que essa combinação aqui, F mi, F mi, é nada mais, nada menos do que o fato.
esse objeto aqui, tá? Divergência desse objeto aqui. Posso escrever isso aqui como sendo epsilon kappa e ângulo